Apesar de não possuir uma licença aceita pela Confederação Sul-Americana de Futebol, Vasco Matos poderia comandar o Botafogo sem qualquer impeditivo na Copa Libertadores da América. A informação foi revelada pelo apresentador André Rizek durante o programa Seleção Sport TV desta quarta-feira, dia 19 de fevereiro. O jornalista afirmou que consultou diretamente a Confederação Brasileira de Futebol, fontes em Portugal e também pessoas próximas ao treinador para esclarecer a situação. Vasco Matos possui a licença UEFA A, mas para assinar a súmula em competições organizadas pela Confederação Sul-Americana de Futebol, seria necessário ter a UEFA Pro. Estamos de volta com o Seleção e aqui estão os nomes que o GE foi noticiando desde que o Botafogo soube que perderia Arthur Jorge para essa temporada. Roberto Mancini, o italiano, o Vasco Matos, que é a última tentativa noticiada pelo GE, Rafa Benítez, sondagens pelo Tite, André Jardine, que é o primeiro que o Botafogo procura assim que o Arthur Jorge vai embora e opta por ficar no México, o Tata Martino. São nomes que o portal apurou e noticiou que estiveram na mira do Botafogo e por diferentes razões o negócio não se concretizou. A Jéssica Maldonado, que cobre o Botafogo, está na Argentina para o importante duelo contra o Racing na Recopa Sul-Americana e vai contar sobre essa busca, né, dar uma passeada por esses nomes e o último capítulo dela, que é o Vasco Matos. Ontem a gente abria aqui o programa com a informação do Jet, que estava muito próximo do Botafogo anunciar o treinador português, do Santa Clara, e por alguma razão que a Jéssica vai explicar, o negócio não vingou. Jéssica, boa tarde a você, bem-vinda ao Seleção. Boa tarde, Rizek, para os amigos que estão na mesa. É isso, o Botafogo, como você bem disse, passeou por diferentes nomes, desde o dia 3 de janeiro, quando o Arthur Jorge foi comunicada, né, a saída dele para o Al Rayyan. Então, hoje completam aí 46 dias, né, de busca do Botafogo por um novo treinador. Inicialmente, esse treinador chegaria para treinar o elenco principal a partir ali do dia 14 de janeiro, mas foram muitos nãos desde então, né? A maior parte deles, nomes como o Tite, o Tata Martino, situações até mesmo do André Jardine, que teve a proposta oficial, optaram ou por não trabalhar no Brasil ou por permanecer, caso do Jardine, em seu clube, né, no América do México. Por último, a gente trouxe a informação ontem de que o Vasco Matos, que foi entrevistado logo no início de janeiro, era apontado, inclusive, como um favorito do John Textor, mas o que pesava era o fato do treinador ser uma aposta. Ele é a grande sensação do torneio, né, do campeonato português no momento. Ele é um treinador jovem, treina o Santa Clara. Então, ele foi entrevistado, mas era considerado uma aposta. Diante das negativas de outros nomes, né, que foram aparecendo, que o John Textor foi conversando, vale a gente destacar que é ele quem está centralizando essas negociações, o Botafogo viu que a situação estava difícil e optou então, né, por apostar no nome do Vasco Matos. Ontem a gente recebeu a informação, inclusive publicamos aqui em GE. Globo, que o Botafogo já tinha acertado a forma de pagamento com o Santa Clara. Inclusive o treinador já tinha mencionado, né, já tinha comunicado ao clube que sairia, que viria para o Brasil, mas uma reviravolta nessa última madrugada aconteceu e por uma situação curiosa, envolveu aí a situação da licença de treinador, a licença Pro da UEFA, que equivale à licença da Conmebol aqui né, no continente sul-americano. Foi uma questão que pesou e foi a gota d'água para o Botafogo, que apesar de já ter acertado com o treinador ter acertado os termos também, foi algo que pesou. O Botafogo, a gente tem as versões dos três lados aqui, Rizek. A gente tem a versão do Botafogo, que diz que o treinador omitiu essa informação. Para o lado do treinador, eles dizem que essa informação é pública e que, na verdade, o Vasco Matos não estava 100% convicto de vir para o Brasil em função até mesmo da situação de que o Brasil é uma fábrica de moer treinadores, né? Então, isso poderia pesar numa situação de ele não ter tempo para trabalhar. E também tem o lado do Santa Clara, que aproveitou digamos que, embora tenha sido concretizado, não 100% concretizado, mas encaminhado, aproveitou
essa insatisfação aí do Botafogo e também uma certa indefinição mais para o fim do Vasco Matos, e acabou oferecendo um valor maior e acabou renovando o contrato do treinador. Inclusive, essa oferta do Santa Clara foi, digamos, fora da realidade do Santa Clara, mas o Santa Clara não queria perder seu treinador, pelo menos nesse meio aí de temporada. Jéssica, depois da apuração, sempre muito responsável, muito detalhista que vocês têm feito da situação do Botafogo, eu fui atrás, né, tentei conversar com pessoas na Europa, pessoas que conhecem um pouco a situação do técnico e de Portugal, e por aquilo que eu apurei, eu sou obrigado a dizer o seguinte: o treinador tem razão quando diz que essa situação é pública, dele não ter licença. É pública mesmo. Porque a situação é a seguinte: ele não tem a licença, tá? E em Portugal isso é muito sério. Aqui no Brasil, por exemplo, na América do Sul como um todo, se você não tem a licença, há uma permissividade para que o auxiliar assine a súmula por você. Isso já aconteceu várias vezes aqui no Brasil. Várias vezes. O treinador não tem a licença, o auxiliar tem, o auxiliar assina. Embora isso, na teoria, não esteja permitido em regulamento, é assim que a roda gira no Brasil. Conversei com pessoas da CBF. Pegaria o fato dele vir trabalhar aqui sem licença, o caçapa assinar a súmula? Não, no Brasil não pega nada. Não tem esse problema aqui no Brasil. E na Conmebol? Na Conmebol também não tem. Você paga uma licença provisória que custa $50 mil. O Botafogo tem $50 mil. Avisa que você não tem, você paga uma licença provisória. Aconteceu com o Corinthians, por exemplo, recentemente. Você paga uma licença provisória, avisa que você não tem licença e se compromete a tirá-la o mais rápido possível. O que acontece com o treinador Vasco Matos em Portugal? Como é que ele dirige sem ter licença? Há hoje um overbooking de pedidos de licença. Portugal não está dando conta da demanda, não está emitindo novas licenças. Então, diante deste fato, de que Portugal não está emitindo novas licenças, ele, Vasco Matos, conseguiu uma licença excepcional para trabalhar em Portugal. E esse assunto é público mesmo, ele tem razão. Não é segredo para ninguém que isso acontece em Portugal. Portugal leva essa questão da licença tão a sério que o Rubem Amorim, hoje no Manchester United, quando dirigiu o Sporting, não tinha licença. O que aconteceu? O auxiliar, João Pereira, tinha licença. E eles deram esse migué que a gente dá aqui no Brasil. Migué permitido, tá? Aqui, tanto a CBF quanto a Conmebol fazem vistas grossas a isso e a vida segue. Então, isso aconteceu no Sporting. A Federação Portuguesa não gostou, falou: vou punir o Sport. 5 jogos de portões fechados, porque o auxiliar João Pereira era o técnico de fato, ela notou aquilo, auxiliar assinava a súmula e quem dirigia o time era o Rubem Amorim, o famoso Rubem Amorim. Então a situação é pública em Portugal, ela é amplamente noticiada, sabe-se que ele não tem licença. O Botafogo não soube dela e talvez, interpretando o texto que está publicado no GE, tenha sentido, e essa expressão está escrita, né, Jéssica? Tenha sentido uma quebra de confiança pelo treinador não ter avisado. Eu, sinceramente, não sei se o treinador teria obrigação de avisar, já que é uma situação pública, e que ele poderia trabalhar aqui no Brasil. Isso não seria impeditivo. Eu não sei no Mundial de Clubes como funcionaria, mas aqui no futebol brasileiro e na Conmebol, ele conseguiria trabalhar nessas condições. Por isso que esse parágrafo da matéria do GE, que fala em quebra de confiança, eu acho que ela tem uma importância. Talvez o Botafogo tenha falado: pô, tudo bem que é público, tudo bem que tá, se você der um Google você acha, mas você não avisou a gente? Não sei se faz sentido isso para a Jéssica, mas o fato de ele não ter licença é público mesmo, Jéssica. É isso, exatamente. O que a gente conseguiu apurar aqui, né, pelo lado do Botafogo, além de ter sido, né, ter havido essa quebra de confiança, também isso foi a gota d'água. A última reunião que teve, inclusive, foi na noite, né, da última terça-feira. A gente está na quarta, na noite da última terça-feira, esse assunto foi abordado e isso foi posto pelo Vasco Matos de que era uma situação pública. Então, já que havia essa situação, o Botafogo, na verdade, se a gente for analisar os nomes e tudo que se construiu depois da primeira entrevista do Vasco Matos, ele nunca, apesar de ter uma situação mais tática, técnica que interesse, que siga os passos mais ou menos do Arthur Jorge, ele ainda não é
para o Botafogo, para vir ao futebol brasileiro, não era considerada uma afirmação, e sim uma aposta, o que difere daquilo que o Textor gostaria. Então, acho que, somado isso ao fato de que essa conversa, essa última conversa, o levantamento dessa pauta trouxe um certo descontentamento para o lado do Botafogo, isso foi a gota d'água, e aí o Botafogo... insatisfeito com essa situação, o Santa Clara aproveitou essa brecha, e aí, como você havia comentado também da licença provisória, o Textor até comentou que poderia sim fazer essa situação da licença provisória, mas uma coisa que pegou muito também era que não cairia bem para o grupo de atletas do Botafogo, porque essa licença provisória, o nome já diz, né? Licença provisória. E haveria uma turma em junho, né? A partir de junho ou talvez agosto, em que o treinador pudesse fazer esse curso para ter a licença necessária. E que isso não pegaria para um grupo que, em meio a outras competições, um treinador principal, do principal elenco do atual campeão da América, estivesse fazendo um curso em meio a essa situação toda. Então, isso, digamos, né, como eu já disse aqui, foi a gota d'água para que as coisas não acontecessem para o lado do Botafogo, como você disse, né, a situação do Vasco Matos, e o Santa Clara, que aproveitou essa indefinição, não queria perder o treinador, então renovou o contrato dele até 2027, aumentou a multa, que era de apenas 1 milhão de euros, agora a partir de 2 milhões de euros, e como eu disse, valorizou de forma significativa, o que está fora dos padrões atuais do Santa Clara, mas um esforço para que ele permaneça e consiga garantir a vaga e siga se mantendo aí no topo entre os times de Portugal. E saindo só um pouquinho do Botafogo, peço licença para a Jéssica, eu acho que o futebol está com um problema na indústria das licenças. Porque, cara, elas são caras de serem tiradas. A gente lembra que no ano passado, o treinador finalista do Campeonato Carioca não tinha dinheiro para tirar a licença. Carlos Vitor, técnico do Nova Iguaçu. Não tinha dinheiro. Ainda não é? Custava 11 mil reais, né? Acho que era isso na época. Ele não tinha dinheiro. E não era a principal, não, hein? Não era a prova, eu já fiz. Perfeito. Eu tenho, ó. Perfeito. Assim, ó, jamais vou dizer que o conhecimento é ruim. Jamais. Agora, uma coisa é, por exemplo, um profissional que vai trabalhar com crianças. Meu filho tem 4 anos. Eu quero que quem trabalhe com meu filho tenha o estudo necessário para lidar com criança, de carga de trabalhos físicos, qual a melhor maneira. Para dirigir times profissionais pelo mundo, me parece que está claro que a gente tem uma indústria das licenças pelo mundo. Não, então, e fora que, só para botar mais um ponto, a licença tirada aqui pela CBF não vale em outro lugar do mundo. Exato. Você paga uma fortuna, não é? Mas é caro e você não tem direito de trabalhar em outros locais. Exatamente. Então, como em Portugal, como na Argentina. Perfeito. Tem muita gente indo para a Argentina para tirar, para você ter a possibilidade de abrir o seu leque de mercado. Perfeito. Aí como é que você tira uma licença na CBF, paga um dinheiro e você não tem a possibilidade, se você for contratar, é a mesma coisa. O cara vem aqui no Brasil, eu vou contratar o Felipe Luiz. Não sei se o Felipe Luiz provavelmente tem até o da Espanha, né? Porque é um cara internacional. Mas pode ser que ele não tenha, tirou na CBF só. Vai lá para a Espanha, não pode, Felipe, porque aqui essa licença que você tirou aí não vale. Não, e a própria situação do Vasco. É uma vergonha, né? É uma vergonha. A situação dele, do Vasco Matos. Ele quer tirar a licença. Portugal está com uma demanda tão grande que não está conseguindo entregar. Então, por enquanto, não estamos emitindo novas licenças. Porque ele Portugal quer tirar. Virou a meca dos treinadores. Claro, né? ele quer, hoje mas não é o consegue. país com maior visibilidade de treinadores no mundo. Então, assim, me parece então provavelmente deve ter uma galera de fora querendo fazer lá também. Exato, e Portugal é um paísinho desse tamanho, né? Então me parece óbvio. Tem muita gente ganhando dinheiro com isso. Essas licenças são caras, tem uma indústria das licenças. E a FIFA, cara, vai ter que legislar sobre isso. Né? Vai ter que ter uma padronização sobre isso. Tá meio solto, né? Tá muito solto e muita gente ganhando dinheiro com isso e dificultando a vida de quem tá querendo trabalhar. E assim, eu acho que tem um ponto, para falar de Brasil especificamente, tem um ponto que é fundamental da gente citar. A gente está falando de um país em que muita gente sai da faculdade de educação física, que não tem um emprego que ganhe bem, tá ali ralando, dando aula como personal em academia, dando aula em colégio, a galera tá buscando, tá batalhando, tentando entrar nesse meio e simplesmente não tem condição financeira de fazer. Quem tem, vai lá e faz, paga. Maravilhoso, mas não é a realidade da maioria das pessoas. Eu acho que exclui uma parcela considerável da população e quando você faz isso,
você deixa de capacitar gente que tem talento para chegar lá. Perfeito. Isso acontece em outros ramos da nossa sociedade e é uma pena que aconteça no futebol, né? Porque é o esporte mais popular do país, é o esporte que muita gente quer fazer carreira e acaba não conseguindo por essa então, possibilidade. Assim, a FIFA tem que olhar para isso urgente. Os valores estão de acordo com a realidade que se possa pagar, os cursos estão de acordo com aquilo que se paga por eles, é necessário tanta licença mesmo para poder trabalhar? Ou será que basta tirar uma, em vez de você tirar uma no Brasil, uma aqui, uma acolá? O problema está na mesa e eu não vejo outra entidade para legislar sobre isso que não a FIFA. E urge o tema, hein? Urge o tema. Quero só voltar à cozinha alvinegra, né? A situação do Botafogo, perguntar para a Jéssica, para fechar a participação dela, que está ao vivo conosco na Argentina, onde o Botafogo joga amanhã. Então, beleza, Jéssica, o Vasco não vem, a matéria no GE explica tudo direitinho, as razões de por que quis, por que não quis mais. Qual o próximo passo de um time que está sem treinador já, que a gente pode dizer, desde dezembro do ano passado? Os nomes até agora, né, que a gente publicou aqui no GE já estão todos descartados, né? Tem uma situação ainda com o Mancini que os valores pedidos também eram muito altos, então a gente não sabe até o momento se John Textor ainda cogita ou não essa situação do Mancini, mas provavelmente o Textor, que tinha encerrado o seu ciclo de processo seletivo, de entrevistas, vai ter que reabri-lo novamente, porque o Botafogo, me parece, né, que na semana passada, ao anunciar o Cláudio Caçapa como treinador interino e com um contrato de 3 anos, também ganha um pouco mais de tranquilidade do que tinha com o Carlos Eyri, apesar desse prazo ser ainda, esse prazo não, né, esse tempo de espera ser grande, porque são 46 dias já. Mas eu acho que John Textor agora, né, encerrada essa situação com o Vasco Matos, vai seguir, vai reabrir esse processo seletivo, mas no jogo desta quinta-feira, às 9h30 contra o Racing, Botafogo vai para mais um jogo importante na temporada, com Cláudio Caçapa no banco de reservas, inclusive tem alguns problemas, já aproveitando para falar desse jogo, tem alguns problemas na escalação, porque não tem ainda o Bastos na zaga, então a tendência é pelo Danilo Barbosa ou até mesmo a estreia do Jair, que chegou na segunda-feira, foi campeão com a seleção brasileira do Sul-Americano Sub-20. Não tem o Gregory para esse jogo também, ele foi expulso no início do jogo da final da Libertadores, e o Arthur, que tinha tudo para conseguir viajar. A gente está apurando essa situação dele também. A Bárbara Mendonça, nossa setorista, que também foi ao aeroporto e não identificou a presença do atacante que sofreu uma lesão no jogo contra o Nova Iguaçu. Era esperado para essa partida, mas o Botafogo ganha mais um problema agora no setor ofensivo. O lado direito de ataque não tem ainda o Nathan Fernandes, que foi contratado também para suprir ali essa carência do lado direito, mas ele teve uma lesão de grau 1 na coxa durante o Sul-Americano, ele também foi campeão, mas não está em condições ainda de viajar. O Botafogo optou por poupá-lo, né, dessa viagem. Então a gente vai apurar qual vai ser a provável escalação, mas o Botafogo tem aí 3 problemas: na zaga, no meio, na situação do Gregory, e também no ataque, pelo lado direito de ataque. Então tem alguns probleminhas aí para o Caçapa nesse início aí de trabalho. Que vai ficando até o Botafogo decidir a sua vida para o comando técnico. Ô Jéssica, muito obrigado pela participação, um ótimo trabalho para você na Argentina e até a próxima. Valeu, até a próxima, galera. Fica ligada aí no GE que a gente vai atualizando toda a situação dessa busca do Botafogo por um treinador. Ontem foi em tempo real. Vai fechar, desistiu, deu problema, deu ruim. O GE sempre com informações muito apuradas. Lembrando que o Santa Clara é um time numa ilha, né? Nos Açores. E já era um time que pagava um pouquinho melhor do que os outros menores do continente, né? Até por ter essa dificuldade de você convencer um atleta de morar numa ilha mais distante do que realmente no continente. E hoje é um clube que tem um dono brasileiro, né? Exatamente. Vicentinho. Isso aí. Enquanto a indefinição no comando técnico persiste, o Botafogo segue se movimentando no mercado da bola. O clube fechou a contratação do atacante Elias Manuel, do Real Salt Lake, que assinará contrato por 3 temporadas, com válida até o final do ano de 2027. A informação foi divulgada pelo jornalista Jeremias Wernick, do canal de televisão SBT, nesta quarta-feira, dia 19 de fevereiro. Com 23 anos de idade,
Elias Manuel foi revelado pelo Grêmio e recentemente viveu uma situação conturbada no futebol internacional. Ele foi negociado pelo New York Red Bulls com o Real Salt Lake sem ser previamente avisado sobre a transferência, e a decisão não agradou ao atleta. Dessa forma, o Botafogo identificou uma excelente oportunidade de mercado e se movimentou para garantir a contratação do jogador. Embora seja centroavante de origem, Elias também pode atuar pelas pontas, o que amplia as opções ofensivas do elenco alvinegro. Na temporada de 2024, o atacante marcou 9 gols em 40 partidas pelo New York Red Bulls, ajudando a equipe a conquistar o título da Liga de Futebol dos Estados Unidos. Com a chegada de Elias Manuel, o Botafogo soma agora 9 reforços para a temporada de 2025. O atacante se junta a Arthur Wendel, que só desembarca no clube em junho, Léo Link, David Ricardo, Ran Cruz, Jair, Nathan Fernandes e Santiago Rodrigues, cujo anúncio oficial ainda não foi realizado. O jogador está empolgado com a nova fase na carreira e compartilhou com pessoas próximas o desejo de atuar pelo Botafogo. A informação foi divulgada pelo site esportivo GE, que destacou que os últimos detalhes para a oficialização do contrato envolvem a realização dos exames médicos, programados para acontecer nos próximos dias. Caso seja aprovado nas avaliações, Elias Manuel assinará seu vínculo com o Glorioso por 3 anos. O Botafogo viu uma oportunidade de mercado ao contratar o atacante, uma vez que o custo da negociação foi considerado baixo para os padrões do futebol atual. Os valores giram em torno de US$1 milhão, equivalente a aproximadamente R$5.700.000. No entanto, a novela sobre o novo treinador do Botafogo continua. Sem Vasco Matos, cujo acerto de última hora acabou não acontecendo, o clube segue em busca de um técnico para comandar a equipe em 2025. De acordo com informações do jornalista Diogo Dantas, do jornal o Globo, Tite volta a ser cogitado como uma das opções, mas o clube tem a sensação de que agora pode ser tarde demais para um acerto. Segundo o jornalista, a diretoria alvinegra avalia que um acordo com Tite é complexo devido ao momento pessoal do treinador. Desde sua saída conturbada do Flamengo, ele não demonstrou intenção de assumir um clube logo no início de 2025. O Botafogo deseja manter o projeto esportivo traçado pela Sociedade Anônima do Futebol, valorizando um estilo de jogo bem definido e promovendo a rotação do elenco. Por isso, a tendência é que um treinador estrangeiro seja o escolhido. De acordo com o blog de Diogo Dantas, um dos nomes cotados é o de Luiz Castro. O treinador, que tem histórico no clube, deseja voltar ao mercado de trabalho apenas no meio do ano, mas o prolongamento da busca por um técnico pode tornar seu retorno ao Botafogo uma possibilidade concreta.